É, concluída a parte do estudo, vamos chamar assim, que culminou com os efeitos da sentença no que diz respeito a dois efeitos acessórios muito importantes, que foi a liquidação da sentença e os atos executórios da sentença coletiva na obrigação de pagar na forma dos artigos 95, 97, 98 do Código do Consumidor, uma análise do artigo 99 e 100, ainda sobre a mesma matéria, em continuação ao que a gente tinha iniciado a análise com relação a uma outra espécie de efeitos da sentença acessória, que era o cumprimento da sentença de obrigação de fazer e não fazer no processo coletivo, não é isso? Com a análise do artigo 84 do Código do Consumidor. Com esses dois temas aí, nós damos assim por encerrado uma visão bem panorâmica, logicamente, de uma teoria geral de um processo coletivo para poder a gente melhor entender agora as ações coletivas em espécie, que foi o que eu me comprometi a gente começar a trabalhar hoje, né? E nós vamos começar a trabalhar hoje a partir das ações coletivas, são chamadas sempre assim, ações coletivas do Código do Consumidor. Né? Essas ações estão tratadas, né, conforme a gente já viu aqui, a partir do título 3. O título 3 da Lei 8078, que começa no artigo 81 da lei, né, título 3, cuida especificamente dos título 3, de um assunto importante, relevante para o Código do Consumidor, que é a defesa do consumidor em juízo. Bom, pessoal, aqui nós temos agora que nos fixarmos numa outra ideia. Enquanto nós estávamos trabalhando uma ideia de todos os conceitos que a gente trabalhava, eram conceitos que eu dizia que se aplicava a todo e qualquer processo coletivo, certo? Agora nós vamos começar a trabalhar conceitos que nós vamos voltar para os assuntos específicos que as leis tratam. É, mas, professor, nós vamos estudar o Código do Consumidor e aqueles conceitos que você tirou de forma genérica também estavam no Código do Consumidor. É verdade. Apenas eu trabalhei com a ideia de que aquilo que a gente viu no Código do Consumidor se aplica ao Código do Consumidor e se aplica a outros instrumentos processuais coletivos, certo? Esse é um detalhe. Por exemplo, a espécie de direito coletivo está no Código do Consumidor, mas essas espécies de direito coletivo elas estão presentes em toda e qualquer espécie de direito que se define como coletivos, seja de que ramo de direito for. Tá? As legitimidades do Código do Consumidor, tá certo? Nós temos as legitimidades específicas do Código do Consumidor, mas aquelas teorias da legitimidade, que inclusive esses dois temas, a propósito, eu estou é, falando deles aqui, porque são os dois temas exatamente da questão que já foi posta para vocês já dispõem da questão que foi posta hoje no grupo do WhatsApp e também no, no SIGA, né? A questão que se desdobra, é uma questão que se desdobra em dois temas. Um voltado para o objeto do processo coletivo quanto à pretensão, e outro voltado para os sujeitos do processo coletivo. Na realidade, a questão tem esse desdobramento, certo? Tem essa dupla visão, essa duplicidade de temas. Essa que é a realidade. Pois bem, esses temas que nós tratamos, agora nós vamos trabalhar esses temas dentro de cada espécie de tutela jurisdicional. Tutela jurisdicional pode ser chamado também cada espécie de ação coletiva, certo? Cada espécie de instrumento processual coletivo e assim por diante. São várias linguagens para definir o mesmo instituto jurídico, para se fazer compreender o mesmo instituto jurídico, não é isso? Muito bem. E esse estudo
de uma visão teórica que a gente viu, é para ajudar, facilitar a compreensão agora do que nós vamos ter uma visão micro. Nós tivemos uma visão macro, vamos passar a ter uma visão micro, dentro de cada microsistema das ações coletivas, tá certo? Então, o primeiro microsistema são as ações coletivas do Código do Consumidor, ou as formas de tutelas de direitos coletivos em matéria de consumo, tá certo? Em matéria de consumidor, tendo sempre em vista proteger o consumidor. E esse artigo 81 do Código do Consumidor, ele é bem sintomático a respeito desse assunto. Ele abre o título 3, né? Através do capítulo 1. Esse título 3 ele tem 4 capítulos. O capítulo 1, que cuida das disposições gerais, que muitos temas nós já trabalhamos aqui. O capítulo 2, que cuida das ações coletivas para a defesa dos interesses individuais homogêneos, que nós trabalhamos muitos temas também dessa matéria. Né? O capítulo 3, que foi um que não foi trabalhado, tem 2 artigos, 101 e 102, que trata das ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços, né? E o capítulo 4, que nós vimos todo, também são 2 artigos, 103 e 104, que está nominado como coisa julgada e que nós poderíamos chamar, assim, os efeitos da sentença após o seu trânsito em julgado, certo? Então, a maioria desses dispositivos, desses assuntos, nós já tratamos, tendo em vista uma visão teórica do direito coletivo como um todo, ou do processo coletivo como um todo, certo? Agora, vamos ver esses temas específicos dentro de cada espécie de tutela judicional, né? Claro que nós aqui já vamos trabalhar aqui no Código do Consumidor apenas com uma visão sistematizadora, uma visão sistêmica dos assuntos, porque nós já vimos, como eu falei, a maioria dos assuntos. Agora falta fazer as conexões de muitas coisas que a gente já falou com relação à teoria geral, passando agora a fazer uma análise dentro do processo coletivo voltado para matéria apenas e tão somente de consumo ou do consumidor, ou relativa à relação jurídica consumerista, tá certo? Muito bem. Vejam que, e no que diz respeito à proteção desses direitos, na proteção desses direitos em favor de quem? Do consumidor. Vejam que esse artigo 81, que é logo aqui o primeiro capítulo, que trata das disposições gerais, ele diz o seguinte: a defesa dos interesses e direitos do consumidor, olha, interesses ou direitos, isso tudo a gente estudou minuciosamente, porque a expressão interesse, direitos, certo? Tudo foi explicado desde a primeira aula a respeito desse assunto, né? E das vítimas, dos consumidores e das vítimas, poderá ser exercida, a defesa poderá ser exercida em juízo, tá vendo? Poderá ser exercida em juízo, ou seja, através do processo jurisdicional, individualmente ou a título coletivo. Olha aqui que coisa interessante. Nós temos a proteção dos direitos do consumidor, a proteção dos direitos em matéria de consumo, em favor do consumidor, sob a perspectiva do direito individual e do processo individual, e que, nesse aspecto, nós não estudamos ainda nada a respeito, porque esse assunto ele pode ser visto exatamente através do Código de Processo Civil. Tudo que se estudou no Código de Processo Civil, tudo que vocês estudaram em matéria de processo civil até agora, aplica-se à defesa do direito individual ou o exercício do direito em juízo individualmente. Então, tudo foi estudado. Se não existisse o processo coletivo no Código do Consumidor, não sei nem se existiria esse título, e se existisse, bastava essa primeira parte do artigo. A defesa dos interesses e direitos do consumidor e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente. Pronto. Aí não precisava explicar mais nada. Por quê? Porque o Código de Processo Civil é quem cuida dos processos, toda e qualquer espécie de processo possível e imaginável, que um consumidor queira exercer
para proteger o seu direito individual, o direito subjetivo, olha, o direito subjetivo, o direito individual. Agora, depois diz, ou a título coletivo. A defesa em juízo a título coletivo. A defesa em juízo a título coletivo é através do processo coletivo. Olha aí, é através do processo coletivo. E esse foi que foi praticamente esse título destinado a tratar do processo coletivo. Por quê? Porque o processo individual ele não tem maiores é, dificuldades e nem diferenciações a serem trabalhadas para a defesa do direito do consumidor quando se trata de direito subjetivo e direito individual. Essa que é a perspectiva. Mas vamos ver aqui alguma coisa que tem, mas exatamente para mostrar alguma peculiaridade em matéria de consumo. Nós vamos ver, por exemplo, lá no artigo 101, né, que diz respeito às ações individuais, né? Mas é exatamente para mostrar uma peculiaridade em matéria de consumidor que o legislador trabalhou na ação individual em favor do consumidor. É um dos artigos. E aqui nesse artigo 81, a previsão de que os direitos do consumidor, quando violados, eles podem ser protegidos através de ações individuais ou de ações coletivas. Tá certo? Bom, por isso que o restante dos artigos aqui, previsto nesse título, né, eles trabalham sempre com a matéria relativa a processo coletivo. E a primeira parte é exatamente aqui o parágrafo 1 desse artigo 81, que diz o seguinte: a defesa coletiva será exercida quando se tratar de. Olha, a defesa coletiva será exercida quando se tratar de quê? De direitos ou interesses difusos, interesses ou direitos coletivos, interesses ou direitos individuais homogêneos. Assunto exaustivamente mostrado, demonstrado, analisado e que vai ser agora só objeto de colocação de vocês na prova daquilo que foi falado e que vocês vão lá para as aulas que expuseram, esclareceram, conceituaram, caracterizaram esses direitos e colocar o que está pedido lá na questão. A classificação doutrinária universal, a classificação dos direitos coletivos no sistema jurídico brasileiro e as suas características no sistema jurídico brasileiro. A primeira parte da questão, tá vendo? Artigo 81, parágrafo único. Olha, nós trabalhamos com uma visão geral, porque esses direitos, como eu falei, eles se aplicam em qualquer espécie de direito. Agora, aqui, ele está voltado para dizer que são os direitos coletivos no âmbito de relações jurídicas consumeristas. Esse aqui é o detalhe, certo? Aí depois vem o artigo 82, e diz, para os fins do artigo 81, ou seja, parágrafo único, do parágrafo único, principalmente, são legitimados concorrentemente. Aí vem e indica, arrola, os legitimados do processo coletivo, os legitimados de quê? Repare com relação ao parágrafo único. O parágrafo único do artigo 81 cuida dos direitos coletivos. Quem são os legitimados na defesa desses direitos coletivos? Esses legitimados arrolados no artigo 82, em matéria de consumo. Agora, nós vimos aqui com relação à legitimidade, e é o que vocês vão responder na prova, muito mais do que isso, muito mais do que a visão estreita do artigo 82. Nós vimos as teorias que explicam, que justificaram se chegar à conclusão de como é a legitimidade no processo coletivo, no sistema jurídico brasileiro, principalmente. Não é isso? Viram a evolução dessas teorias. Viram. Se não viram, vão para lá, para a aula, para verem bem direitinho, né? Dessas teorias. Depois, nós não vimos só a legitimidade do Código do Consumidor, nós vimos dezenas de legitimidades em outras espécies de ações, em outras espécies de tutelas jurisdicionais. Vimos a questão da evolução da teoria da legitimidade no processo coletivo e depois vimos a evolução legislativa no sistema jurídico brasileiro, tanto através de leis infraconstitucionais como através da própria Constituição Federal. A partir, inclusive, da ação popular, que é bem anterior à Constituição de 88, bem anterior
a Lei da Ação Civil Pública é de 85, a Ação Popular é de 65, hora de 20 anos antes da primeira ação coletiva nascida, surgida com essa perspectiva de um processo coletivo, a ação civil pública, né? Aí, as várias situações de legitimidades extraordinárias, representações trazidas na Constituição de 88, depois aqui vimos especificamente do Código do Consumidor, e aí trabalhamos mandado de segurança coletivo, as ações coletivas em matéria de controle de constitucionalidade, e por aí afora. Né? Uma diversidade de legitimados no sistema jurídico brasileiro, dentro de uma visão mais abrangente. Então, como era uma parte de teoria, nós tínhamos que ver isso. Agora, aqui nós já vimos os legitimados do artigo 82, esses legitimados do artigo 82, eles se restringem, se prendem a serem legitimados para um processo coletivo, dessas espécies de processo coletivo previsto no Código do Consumidor, em defesa dos direitos dos consumidores. Tá certo? E aí nós já vimos, analisamos tudo do artigo 82, não é isso? Aí temos o que aqui agora depois? O artigo 83 do Código do Consumidor. Esse artigo a gente não estudou. Vamos ver o que ele diz. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Tutela é tutela dos direitos coletivos. Uma ação, por isso que se chama, denomina-se de tutela jurisdicional. O que é que visa uma ação? Uma demanda tutelar determinados direitos, assegurar, resguardar, garantir, preservar determinados direitos. Aqui, no caso, os direitos coletivos do consumidor. Né? Então, para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela, sua adequada e efetiva proteção. Certo? Se você pegar esse artigo 83, combinado com o artigo 81 caput, eles têm perfeita harmonia. Né? Vocês vejam o seguinte, no artigo 81, diz o quê? Que a defesa dos interesses ou direitos dos consumidores e de suas vítimas e das vítimas será exercida em juízo individualmente e a título coletivo. Então, não escapa à proteção dos direitos do consumidor qualquer espécie de forma, qualquer espécie ou forma de proteção desse direito, no âmbito individual e no âmbito coletivo. E para isso você pode ajuizar toda e qualquer espécie de demanda. Demandas em quê? No âmbito individual, porque aí não precisa dizer aqui qual é a demanda. Bom, se for uma reparação de dano, uma ação de indenização, uma ação reparatória de dano, se for de obrigação de fazer, de obrigação de fazer, se for de entrega de coisa, e assim por diante. Se for meramente declaratória, declaratória, se for constitutiva, constitutiva, e assim por diante. Aí será qualquer uma daquelas ações que produz os efeitos principais e que dita a natureza das ações e da sentença que nós vimos com relação aos efeitos principais da sentença, que são também objeto da demanda, só que é objeto os efeitos da sentença, repito que é importante isso, né? Já falei isso bastante para vocês ficarem sempre atentos para essa linguagem, para essa compreensão quando se fala de determinada maneira, para vocês saberem e compreender o que se está se falando. Efeitos da sentença que são objetos da ação também, objetos de uma demanda. Quanto ao resultado, os efeitos da sentença que nós estudamos, os efeitos da sentença que nós estudamos quanto ao resultado. Agora, nós vimos também o objeto, que é, na realidade, o que vocês vão trabalhar na questão, o objeto do processo coletivo com relação aos direitos, às espécies de direito coletivo. Aí é o objeto quanto à pretensão. Né? Objeto quanto à pretensão. É o que você vai utilizar como causa de pedir e pedido. Agora, os efeitos da sentença é objeto quanto ao resultado. É aquilo que foi resultado da sentença, do julgamento que foi realizado. Tá certo? E aí os efeitos desse julgamento implicam num daqueles efeitos que nós estudamos aqui e que estão elencados aí no roteiro sobre a parte da sentença e seus efeitos. Certo? Olha aí. Esse artigo 83 diz: para a defesa desses direitos,
você utiliza toda e qualquer espécie de ação. Esse artigo está calcado num princípio muito falado pelos doutrinadores do processo coletivo. É o princípio da ampla utilização dos meios instrumentais processuais na defesa dos direitos do consumidor, certo? Ou dos direitos. Isso é muito falado no processo coletivo, mas aqui eu diria para o direito do consumidor, porque inclui o quê? As ações coletivas e as ações individuais. O princípio da ampla possibilidade de utilização de todo e qualquer meio instrumental processual na defesa dos direitos dos consumidores. É isso que está dizendo no artigo 83, minha gente. Olha, para a defesa dos direitos ou interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Olha que lógica perfeita de que nós extraímos aqui de compreensão fácil desse artigo 83, quando a gente visualiza sob a perspectiva do princípio da ampla possibilidade de utilização dos instrumentos processuais na defesa dos direitos do consumidor. Olha, o artigo 83 traduz isso. Aí nós temos a chamada lógica deôntica, né? Normatizada, regulada por força de lei, em contradição à lógica apofônica, que é a lógica formal, né? O artigo 83 traduz muito bem o princípio da ampla possibilidade do uso de meio de ações. E aí nós temos esse princípio reforçado ou desdobrado aqui no artigo 83, que advém lá do artigo 81, quando diz que os direitos coletivos, os direitos do consumidor, eles são protegíveis de forma tanto individual como coletiva. Então, todo e qualquer ação para a defesa do direito individual do consumidor e toda e qualquer ação para a defesa dos direitos coletivos do consumidor podem ser utilizadas. As individuais foram estudadas no Código de Processo Civil. Foi estudado no processo civil como um todo até agora. As coletivas são essas que estão postas aqui no Código do Consumidor e que a gente já viu muita coisa delas e agora nós vamos, logicamente, sistematizá-las para a gente melhor compreender e entender onde elas se encontram no Código do Consumidor. E que a espécie de direito ela está se referindo, se é individual, se é coletiva, etc. Muito bem. Então, eis aí o artigo 83, que reproduz o princípio da ampla possibilidade do uso de qualquer ação na defesa dos direitos do consumidor. Bom, o artigo 84, esse foi exaustivamente estudado numa aula específica, em modesta parte, eu acho que foi uma boa aula, logicamente, dentro de uma visão limitada para a análise de uma teoria geral só aqui para o processo, para o Código do Consumidor e para o processo coletivo, certo? Mas eu não conheço nenhum trabalho, nem doutrinador, que faça uma análise do artigo 84 com as colocações que eu fiz ali e para demonstrar como é que se faz uma interpretação de um dispositivo legal dentro de uma visão hermenêutica, dentro de uma visão analítica, hermenêutica e de decisão judicial, não é? Vocês vejam o seguinte, o professor Técio Sampaio Ferraz, ele diz que a metodologia do direito, muitos autores defendem que a metodologia do direito é visualizada como ciência, a metodologia utilizada é a metodologia da analítica, né? Analítica porque vai se analisar, conceituar, classificar, caracterizar o que nós estamos fazendo aqui das normas jurídicas vigentes. É uma visão que os autores têm. Mas também ela é vista sob a perspectiva, a metodologia do direito, sob a perspectiva da hermenêutica, né? Da interpretação e também da decisão judicial. Repare que tudo isso nós estamos fazendo aqui, vendo a questão da decisão judicial, vendo a questão da sentença, seus efeitos, a eficácia, a estrutura da sentença, vimos tudo isso. Vimos a questão, eu trabalho sempre a questão da hermenêutica, mostrando como é que se interpreta a norma, não é isso? Além de fazer o estudo analítico da norma, mostrando a questão conceitual, a questão classificatória, a questão
de identificação de natureza jurídica, caracterização do instituto e assim por diante. Se vocês pegar um livro de ciência do direito, da ciência do direito de Tércio Sampaio Ferraz, vocês vão ver isso. Se vocês pegaram e viram Introdução ao Direito, vocês vão ver que na parte, o livro de Introdução ao Direito de Tércio Ferraz, ele mais ou menos divide. Tem mais coisa, mas ele divide mais ou menos em zetética e dogmática. Na parte da dogmática jurídica, ele trabalha a dogmática exatamente dentro dessas três perspectivas. A teoria dele, né? É uma teoria alemã muito bem posta, justificada por um autor, né, que trabalhou sobre tópica e filosofia do direito, uma coisa assim, e que ele encampou essa ideia e trabalha na obra dele, Introdução ao Direito, na parte de dogmática jurídica, ele devido à dogmática jurídica sobre essas três perspectivas, certo? E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Independentemente de seguir a orientação do professor Tércio Sampaio Ferraz, hoje eu estou muito bem acompanhado. Toda a vida analisei o direito, visualizei o direito sob essa perspectiva, achando que a metodologia realmente é melhor aplicável ao entendimento e compreensão do direito como ciência, a metodologia analítica, hermenêutica e da decisão judicial, certo? O direito é visto sob essa perspectiva de uma forma que deixa a gente muito mais a cavaleiro para entender e compreender o direito. Trabalhei sempre com isso da forma mais natural possível, certo? E aí, você, quando vai trabalhando uma coisa, depois você encontra respaldo na doutrina, no campo da teoria geral do direito, de ideias, de concepções que você vê que se encaixa perfeitamente essa minha forma de ver o direito, e aí a forma de eu ensinar e explicar e orientar o aluno na ciência do direito se encaixa perfeitamente dentro dessa visão. Tércio Sampaio, e eu não parti de lá. Eu parti da concepção que é assim. Depois eu fui estudar as obras de Tércio Sampaio Ferraz, fazer uma releitura e as novas obras dele e verifiquei que ele trabalha exatamente sob essa perspectiva. Né? Interessante. Bom, então o artigo 84, nós analisamos exaustivamente, exatamente sobre essa perspectiva que eu falei. 85 e 86 são artigos que foram vetados, né? Aí nós temos o artigo 87 que a gente não viu. Artigo 87, 88, esses artigos nós não vimos, né? E o 90, que 89 foi vetado também. Mas são artigos que tratam de disciplinar matérias processuais, de forma geral, no processo das ações disciplinadas pelo Código do Consumidor, nesse título 3. E aí, no artigo 87, diz: nas ações coletivas, porque sempre aqui está disciplinando ações coletivas, porque as ações individuais, como eu já falei, elas não são estudadas aqui, elas são estudadas no Código de Processo Civil. Nas ações coletivas de que trata este código, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários de advogados, custas e despesas processuais. E aí, no parágrafo 1 diz: em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Esse artigo é muito importante, muito interessante. Ele trata de quê? Ele trata de efeitos acessórios da sentença. Repare que aspecto interessante. Quando você fala aqui, nas ações que ela tem que ter na gestão, não haverá adiantamento de custos. Custos é o quê? Efeito acessório da sentença. Despesas processuais, custos, efeito acessório da sentença.
emolumentos, efeito acessório, honorários periciais, efeito acessório, honorário de advogado, efeito acessório, pode olhar lá no roteiro que esses efeitos estão todos lá. Esses efeitos estão todos lá. Olha que coisa interessante. Olha os detalhes como são interessantes. Né? Pois bem, como esses efeitos estão lá, são efeitos acessórios tão importantes ou mais importantes do que os efeitos principais, aquilo que eu já expliquei quando a gente viu exatamente a questão dos efeitos da sentença, os efeitos principais e acessórios, né? Mostrando que os efeitos acessórios são tão importantes quanto os principais, mas eles são acessórios porque eles dependem sempre do principal, só por essa circunstância, não é? Pois bem, aqui está dizendo o quê? Que no processo coletivo não há adiantamento de determinadas despesas do processo. Os casos em que aqui está dizendo que não há adiantamento, está tratando de forma a regulamentar aqui no Código do Consumidor, porque a regra não é essa. A regra no processo civil comum é que, quando se ingressa com a ação, já se adianta as custas processuais, já se faz o depósito de custas. Se requer uma diligência no processo, paga-se os emolumentos dessa diligência. Se requer uma perícia, paga os honorários do perito. Ao final, se for condenado, vencido, paga os honorários. Repare o quê? Que isso é o que existe no processo, lá no processo civil. Aqui está disciplinando uma coisa que é o contrário do que tem lá. Primeiro ponto, não se adianta essas despesas nos casos em que, pelo Código de Processo Civil, elas são adiantadas. Então, aqui está disciplinando por quê? Para o processo coletivo. Está disciplinando porque o Código de Processo trata de forma diferente. Aí, aqui, regulamentou ao modo, a maneira do processo coletivo em matéria de consumo. Certo? E aí, além disso, diz o seguinte: não só não adianta as custas, como quando se trata de associação, que é a autora da ação, se ela vier a ser vencida na demanda, ela não sofre os efeitos da sucumbência acessória. Em matéria de quê? De honorários advocatícios e de custos e despesas processuais. Não suportará. Então, ela perdeu a demanda. Não paga custas, não paga honorários, não paga despesas processuais. Nem adianta se tivesse que adiantar alguma coisa, nem ao final, se ela for vencida e se for a autora, for a associação, logicamente ela não suportará, por força de lei, os efeitos acessórios da sucumbência quanto a honorários, custos e despesas processuais. Olha aí que detalhe interessante. Professor, e os outros legitimados do artigo 82 do Código do Consumidor suportam? Não, os outros legitimados, eles já são, por força de lei, isentos de pagamento de custos. União, Estado, município, suas autarquias, Ministério Público, esse pessoal que eu digo, esses legitimados não pagam custos processuais, nem faz adiantamento de custos. Isso é uma coisa. Oi, doutora Eliana, você já está por aí? Ave Maria. Como é que foi? Bem a cirurgia? Foi bem, professor. Oh, Passei 3 dias na Promater. opa, Foi bem nossa, desgastante. eu estava pensando que você estava ainda no hospital assistindo de lá, Ave Eu Maria. saí, eu saí ontem pela noite, mas estou aqui como Ah, técnico de enfermagem aqui em casa, ah, estou bem assistida ah, e graças a agradeço a Deus. preocupação. Muito Tá, obrigada. tá bem e que Deus ajude a recuperar o quanto antes, se Deus quiser. Amém. Obrigada. Tá bom? Bom, então, pessoal, tem esse aspecto, certo? Que é muito interessante. Primeiro, o artigo cuida de efeitos da sentença. Segundo, não há adiantamento dos efeitos da sentença nesses aspectos desses pagamentos acessórios que no processo civil teria que adiantar. Terceiro, não há sucumbência com relação aos efeitos acessórios de honorário, custo e despesas processuais. Essa é a regra. Agora vem exceção dentro dessa regra. Serão pagos honorários advocatícios e custas processuais se houver o quê? Comprovada má-fé.
Ó, salvo comprovada má-fé. Se houver comprovada má-fé, aí paga honorário de advogado, custas e despesas processuais. Mas o parágrafo único ainda agrava mais essa situação. A má-fé aí, leia-se litigância de má-fé. Litigância de má-fé, que é definido, estatuto disciplinado lá no Código de Processo Civil, no capítulo de litigância de má-fé. Certo? Então, o que é que diz o parágrafo 1 do artigo 87? Em caso de litigância de má-fé, quer dizer, havendo litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Então, vocês vejam o seguinte: havendo litigância de má-fé, aí a coisa se inverte e ainda há sanções mais pesadas do que a simples inversão. A inversão se daria só no fato de que ela suportará os efeitos acessórios. Aí seria só a inversão da exceção para passar a ser a regra. Só que o legislador não se conformou só em haver a exceção. Ele também acrescentou a questão relativa a sanções mais pesadas. Os honorários haverá condenação em honorário e as custas do processo poderá ser até o décuplo, até 10 vezes o valor das custas. Então, se o valor das custas for R$ 1.000, é R$ 10.000. Pode ir até R$ 10.000. Os aplicar como sanção, certo? E mais, não fica só aí. Se essa ação tiver causado prejuízo contra o demandado, que foi vencido agora, que passou a ser vencedor da demanda, e reconhecido na sentença a litigância de má-fé, essa litigância de má-fé também, essa litigância de má-fé será reconhecida e terá essas sanções. Mas tem algo mais ainda. É que não é só a associação que vai responder. Os diretores aqui, os diretores responsáveis serão responsáveis também solidariamente. Quer dizer, o valor dessas custas em décuplo, dos honorários advocatícios e desses danos que, por acaso, alguém tenha sofrido por uma ação que foi ajuizada e reconhecida a litigância de má-fé, os diretores dessa associação responderão solidariamente com a associação. Então, todas essas despesas, esses custos que passam a ser aí, dependendo da circunstância, de certa forma, meio grave, eles são partilhados com os diretores da associação. Então, o legislador, minha gente, esse dispositivo, ele mostra aquilo que eu sempre falo no direito. O direito tem mão dupla. O direito é direito porque ele, do jeito que ele se presta a tutelar o autor, presta a tutelar o réu. Do jeito que pode se ganhar, pode se perder. E efeitos terá para quem ganha e efeitos terá para quem perde em qualquer do polo que tiver no processo. Não é à toa que o símbolo do direito é a balança, que é o quê? O equilíbrio. Tem que haver equilíbrio nas coisas. O direito, como direito, tem que ser visto sob essa perspectiva. Saindo do direito, você pode fazer o que quiser, até uma guerra. Saindo do direito, se faz até a guerra, se mata-se. Como diz o Matuto, mata, esfola, faz tudo. Entendeu? Mas isso não é direito. Não é? Isso não é direito. Eu estou falando quando se está trabalhando com direito, dentro da dogmática jurídica, não é? Partindo de determinadas premissas que são tidas como válidas ou verdadeiras. Né? Muito bem. Eis aí o artigo 87, que nós não conhecíamos ainda, e agora verifica-se que é um artigo que trata de assunto muito importante e relevante no processo coletivo em matéria de consumo. Tá certo? Aí vem depois o artigo 88, né?
Na hipótese do artigo 13, parágrafo 1 deste Código do Consumidor lá, né? A ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Bom, aqui, minha gente, o que é que o legislador está trabalhando? Aqui é o seguinte, essa hipótese do artigo 13, parágrafo 1 do Código, é uma hipótese em que algum consumidor ajuizou uma ação visando agora alguma reparação do dano de alguma prestação de serviço ou de aquisição de bens, de forma a lhe causar um prejuízo. Então, você ajuiza uma ação contra a empresa. Tá? A empresa diz, olha, eu tenho uma seguradora que responde por essa ação. Aí o que o legislador vai estar dizendo? Não, não, não. Mas aqui não é permitido, nessa hipótese da discussão desse tema do artigo 13, não é permitido denunciação da lide. Então, você não pode ajuizar a denunciação da lide aqui dentro desse processo de cobrança desses prejuízos aqui do parágrafo 1 do artigo 13 do Código do Consumidor. Mencionando aqui como é a situação, tá certo? Muito bem. Agora, e o que eu faço? Bom, se você quiser, você pode ajuizar uma ação autonomamente. Você ajuiza uma ação de regresso, né? A empresa ajuiza contra a sua seguradora uma ação de regresso para que ela cubra as despesas. Mas o legislador facultou. Quando terminar a demanda do autor contra a empresa, como não é permitida a denunciação da lei, do que foi que o legislador autorizou? Ele autorizou você ajuizar a ação autonomamente, mas também deu uma outra opção. Se você não quiser ajuizar essa ação autonomamente, você pode fazer a cobrança dentro da mesma ação, desde que essa outra ação já tenha terminado e já tenha havido satisfação da obrigação com relação ao autor da ação. Tá certo? Então, esse artigo 88 autoriza essa possibilidade. Primeiro, veda a denunciação da lide em ações cuja matéria é tratada no artigo 13 do Código do Consumidor, parágrafo 1 do artigo 13 do Código do Consumidor. Segundo, permite à empresa que foi demandada ajuizar a ação autônoma, para não dizer que está vedando ela buscar o seu direito de regresso, né? E também faculta que ela faça essa cobrança dentro da própria ação que foi ajuizada, certo? Então, é isso que cuida o artigo 88, certo? O 89 foi vetado. Aí vem o artigo 90. O artigo 90 é um artigo interessante porque ele manda aplicar as ações previstas neste título, né, as ações coletivas previstas neste título, as normas do Código de Processo Civil, que aqui era o Código de Processo Civil de 74, logicamente agora adapta-se para o Código de Processo Civil atual, e a Lei 7347 de 85, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. Bom, o Código do Consumidor aqui manda aplicar o Código de Processo Civil no primeiro momento, para aqueles assuntos, temas, instituto jurídico, que não tem aqui no processo coletivo, mas que são susceptíveis de se aplicar ao Código de Processo Civil. Por exemplo, a questão do litisconsorte. Aqui nós já vimos que na lei, nessa lei do Código do Consumidor, em matéria de ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, é possível a vítima ou sucessor ingressar na ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, como litisconsorte. Nós já vimos isso, certo? Muito bem. Acontece que isso ocorrendo, a questão do litisconsorte vai ser tratada pelo Código de Processo Civil, porque o legislador aqui só fez dizer que é possível litisconsorte. Mas as regras de litisconsorte estão lá no Código de Processo Civil. É um assunto, é um tema que pode ser aplicado subsidiariamente sem prejuízo do processo coletivo, sem que venha a se configurar incompatibilidade. Aquilo que foi incompatível com o Código de Processo Civil com o processo coletivo, não é possível se aplicar o Código de Processo Civil. Aí o legislador manda aplicar a Lei 7347.
E a lei, essa lei 7347 é o quê? É a lei da ação civil pública. Por quê? Porque a ação civil pública já existia antes do Código do Consumidor. Ela nasceu, surgiu com a concepção de um processo coletivo, certo? Mas a lei da ação civil pública também é muito pobre. O próprio Código do Consumidor já é muito mais avançado do que a lei da ação civil pública. Mas naquilo que for possível aplicar alguma coisa que não esteja aqui no Código do Consumidor, você encontra lá na lei da ação civil pública, é perfeitamente possível se aplicar. É isso também que o artigo 90 está autorizando. E aí, olha, nós temos a visão sistematizada do capítulo 1 do título 3 do Código do Consumidor em matéria de processo coletivo, tá certo? Olha agora a sistematização que leva a gente a pensar, raciocinar, né, em relação àquilo que a gente vinha falando. Eu vinha falando, alguns dispositivos que a gente tratou aqui, foi dispositivo que tinha uma visão comum a todo e qualquer processo coletivo. Mas nós vimos agora, para completar o sistema, o subsistema do capítulo aqui, que existe outros temas a respeito do processo coletivo que a gente não tinha visto, o artigo 83, o artigo 87, o artigo 88, o artigo 90, olha, nós não tínhamos visto, não é? E eles se completam, se adequam e são altamente importantes e relevantes para o processo coletivo em matéria do consumidor, para o processo na defesa de direitos do consumidor, tá certo? Muito bem, aí nós vamos aqui para o capítulo 2. Esse capítulo 2 é muito interessante porque muita coisa a gente já viu, né? Por quê? Esse capítulo 2 ele trata das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos. Olha, o capítulo 1 são regras gerais, o capítulo 2 é uma das espécies de ações coletivas, muito importante e relevante, e nós estudamos alguns dispositivos já desse capítulo, apenas para mostrar que determinados temas que estão dentro dele não se presta só a uma ação em matéria de defesa de consumidor, mas a toda e qualquer ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos de qualquer ramo de direito. Tá certo? Esse aqui é o detalhe. Agora, nós vamos ver agora o capítulo e o tema à luz dos direitos coletivos em matéria de consumidor, certo? Em matéria de consumo, voltado para essa perspectiva, tá certo? E aí é muito interessante esse artigo, porque ele cria essa ação, olha, que pelo próprio título do capítulo, das ações coletivas para a defesa dos interesses individuais homogêneos, mas olha o que diz o artigo 91. Os legitimados de que trata o artigo 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, esse artigo a gente já leu, mas eu estou fazendo aqui uma análise apenas para mostrar o que o Código do Consumidor trouxe em matéria de processo coletivo para a defesa de direitos do consumidor. A ação civil coletiva. Olha, a ação civil coletiva. Por que o legislador trouxe, professor, aí, a ação civil coletiva? De responsabilidade pelos danos individualmente sofridos de acordo com o disposto nos artigos seguintes. Aí tem os artigos seguintes que vão disciplinar a matéria a respeito dessa ação. Ora, nós já tínhamos no sistema jurídico brasileiro a ação civil pública. Ação civil pública. Quando a ação civil pública surgiu, nasceu, foi criada em 1985 pela Lei 7347, minha gente, ela veio apenas para proteger direitos difusos. Isso nós vamos trabalhar lá da análise que nós vamos fazer da ação civil pública, quando a gente estudar a ação civil pública, que é o próximo tema, depois desses processos coletivos do Código do Consumidor. E nós vamos ver isso. Quando a ação civil pública nasceu, surgiu em 85, foi só para a defesa de direitos difusos. E ela chamou-se o quê? Ação civil pública. A ação civil pública
porque tomou emprestado da doutrina italiana. Lembra-se que nós vimos naquela evolução da doutrina, principalmente italiana, quando os doutrinadores trabalhavam com a ideia de fazer surgir uma ação para a defesa desses direitos modernos que estavam surgindo para a humanidade, na década de 50, 60 especialmente. Os estudos já estavam sendo realizados na década de 60, embora as preocupações viessem desde a década de 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Pois é, lá nós vimos, se vocês pegaram o primeiro roteiro, que surgiu a ideia de uma ação civil pública lá pela doutrina italiana. A nossa ação aqui, primeira que surgiu com a ideia de um processo coletivo, foi a ação civil pública. Aí o Código do Consumidor definiu e trouxe para o sistema jurídico brasileiro uma outra espécie de direito coletivo que não se conhecia até então. Nós conhecíamos, por isso que é importante vocês colocarem lá na questão o problema da classificação dos direitos coletivos na doutrina estrangeira, internacional e nacional. A internacional só conhecia duas espécies de direito, difuso e coletivo estrito sensu. E a nacional, difuso, coletivo estrito sensu e individuais homogêneos. Surgiu aí. Para os difusos, nós já tínhamos uma ação civil pública. Criamos o direito individual homogêneo. E agora? O legislador não se fez de rogar. Nós temos que dar uma resposta a esse agora. O agora, nós vamos criar uma ação também coletiva para a defesa dos direitos individuais homogêneos. E eis aí o artigo 91. Os legitimados que trata o artigo 82, aquele legitimado extraordinário lá do artigo 82, poderão propor em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores. Olha, em nome próprio defendendo direito de outrem. Legitimação extraordinária. Olha aí. Tudo que a gente estudou, numa visão teórica, que vai se encaixando, a linguagem do legislador vai se encaixando naquilo que a gente estuda. E muitas das vezes a linguagem do legislador se encaixa, né? Às vezes ela não se encaixa e nós vamos ter que explicar e buscar, ir atrás de ideias, de concepções da ciência do direito para ajudar na compreensão da linguagem jurídica, na linguagem do legislador. Né? E aqui vem a ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. Ora, o que são os direitos individuais homogêneos? São direitos individuais de danos, lesões ocorridas em razão de um único ato ou fato que alcança, que atinge, que reflete em diversas pessoas. Olha aí. E essas diversas pessoas, o quê? São vítimas sucessores, que nós já vimos aqui, e que cada uma sofre uma lesão, um dano, que é individualmente sofrido, esse dano, mas de forma plurima os seus titulares. Certo? É exatamente isso que nós vimos nas características que vocês vão colocar agora no trabalho. Não é? De acordo com o disposto nos artigos seguintes. Aí os artigos vêm disciplinar toda a matéria a respeito dessa ação. Nós já vimos muitos deles aqui, vamos só relembrar daqui a pouco, né? E a gente vai vendo como é interessante. Olha, então, o sistema passou a ter uma harmonia lógica das coisas. Nós tínhamos uma ação civil pública para a defesa de direitos difusos, né? Agora nós temos uma ação coletiva, civil coletiva, uma ação civil coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos, aqueles direitos que surgiram, que foram criados pelo Código do Consumidor. Olha aí que coisa mais perfeita e harmônica do sistema. Tá vendo? Bom, então eis o artigo 91 aí, mostrando a perfeição do sistema diante do que a gente já estudou
e a gente agora vai só encaixando as coisas e vendo como aquilo que foi estudado tem um sentido. Não foi estudado só para vocês fazerem a prova, serve também para isso, não é? É vocês fazerem o trabalho para verem, repetir, porque quanto mais se vê, quanto mais se repete, quanto mais se estuda, mais se aprende, mais amadurece as ideias na nossa cabeça e mais condições nós temos de ter, até um determinado ponto, a gente já começa a ter uma visão crítica, dizendo que podia ter sido assim, pode ser assim, podia ser o aperfeiçoamento, isso aqui pode ser interpretado, lido, e assim por diante, a gente chega a esse ponto, tá certo? Naturalmente, quando se estuda bastante, né? Repete-se, presta atenção, compreende, acima de tudo, compreende. Muito bem, aí vem o artigo 92 e diz: o Ministério Público, se não ajuizar ação, atuará sempre como fiscal da lei. Bom, o Ministério Público, como nós já vimos lá no artigo 82, ele é um dos legitimados da ação coletiva. Né? Um dos legitimados da ação coletiva. Se ele é legitimado, já participa do processo como parte, né? Agora, se ele não foi quem ajuizou a ação, porque tem outros legitimados no artigo 82, ele vai atuar como custos legis, como fiscal da lei, tá certo? É o que diz o artigo 92. Aí vem em seguida o artigo 93, que nós não vimos ainda esse artigo, não é? Porque salvar da competência da Justiça Federal é competência ouvindo? Alô, estão me ouvindo? Pronto, Vicente, professor, tá me sim. ouvindo? Tá dando para ouvir Alô? sim, professor. Agora sim. Eu voltei aqui pelo telespectador, caiu e não conseguindo, o sinal não está conseguindo retornar. Mas vamos aqui pelo computador, pelo telefone, tá certo? Enquanto volta o sinal aqui, que eu não sei o que aconteceu, né? Vamos ver o que. Mas acho que recupera aqui o sinal, tá tendo internet aqui no computador, no telefone, porque tem no computador também. Bom, como nós estávamos falando, nós estávamos aí na análise do artigo 91, 2, quanto?
91, 92, 93, que diz respeito à competência, né? Então, nós estávamos trabalhando com a questão da competência da Justiça Federal, né? Competência da Justiça Federal, que é uma competência comum, apenas leva em consideração a pessoa, diferente das justiças especializadas, justiça do trabalho, é, justiça militar, porque assim, elas são especializadas em razão da matéria. A Justiça Federal não. É em razão da. Aqui parece que está querendo voltar aqui no computador também. Na Justiça Federal, ela existe em razão da pessoa, né? Em razão da Em razão da pessoa. pessoa. Muito bem. Muito bem. Agora, na competência da Justiça Federal, ela ela está está definida na Constituição Federal, no artigo 109. Não é isso? 109. Não é isso? Vamos ver aqui. Não sei se aqui no computador está voltando. Então, vou desligar aqui uma tela, ok? Está com duas telas aí, pessoal? Então, vou desligar a tela aí, pessoal. Alô? Para mim ainda tem duas telas. Alô, voltei aqui no computador já, pessoal? Não. Seu áudio para mim tá bom, professor. Só a imagem que tá ruim. Alô? Eu Ainda acho que eles está não estão aparecendo escutando. duas telas, né? Você tá me escutando, professor Tuíla? Deixa eu ver aqui. Alô, voltei aqui no. Alô? Voltei, não? Alô? Professor, a sua imagem voltou, mas ainda está travando bastante. Alô, Eu não sei pessoal? se para o restante do pessoal. Voltei? Voltou, professor. Alô, alô? Agora tá bom, professor. Professor, você está me escutando? Alô, pessoal? Vocês estão me ouvindo, não? Sim, professor. A gente escuta. Estão me ouvindo, me vendo, não? Sim. Deixa eu ver. Eu acho que ele que não está escutando a gente. Alô, pessoal? Alô? Alô, pessoal? Voltou aqui? Estão me ouvindo, me vendo, pessoal? Professor? Opa, estão me ouvindo, vendo, não? Alô, alô? Sim, Alô, professor. pessoal? Sim, Agora professor, voltou? ouvindo e O fone está vendo. conectado no celular, provavelmente. Ouvindo bem, Eu professor. saí. Bom, agora eu voltei para o computador novamente para ver se dá certo. Vamos ver aqui se segura, né? Tá havendo esse problema à noite aqui. Todas as vezes, né? Cai uma vez ou duas a conexão, né? Bom,
vamos ver se a gente consegue continuar, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, tá bom agora. Então vamos lá. Então, como nós estávamos falando aqui no artigo 93, a competência que é da Justiça Federal é em razão da pessoa. As outras justiças é em razão da matéria, como já havia falado, não é isso? Pois bem, e na Justiça Estadual é a chamada competência residual. O que é a competência residual? É aquela competência que não sendo da Justiça Federal nem das justiças especializadas, sobra residualmente para a Justiça Estadual. E é o que acontece aqui. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Local. A Justiça Local aqui, diga-se de passagem, a Justiça Estadual. E aí, onde é que é ajuizada a ação? No foro do lugar onde ocorreu o fato, onde ocorreu ou deve ocorrer o dano, aliás, quando de âmbito local, tá certo? Quando de âmbito local. Agora, quando for, quando o dano se der de forma regional ou nacional, aí as coisas mudam de figura. Porque aqui vem o inciso 2 e diz: no foro da capital do Estado ou do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. Entenderam aí como é interessante? Então, nós temos o quê? Nós temos a competência, em regra, residual da Justiça Estadual, da Justiça Federal, nos casos, competência da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, do Trabalho, etc., para, logicamente, essas competências que estão definidas na Constituição Federal. Não é? Agora, mesmo sendo do Estado, aqui a questão é dirigida para a Justiça Estadual. Se for da Justiça Estadual, certo? A competência, aí nós temos que verificar se o dano é local. Se o dano for atingir só um município, será o juízo da comarca a qual pertence aquele município, tá certo? Se for compreendendo o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, ou parte do estado do Rio Grande do Norte, que compreenda mais de uma comarca, será da capital do estado. A mesma coisa no Distrito Federal, não é? Não, a mesma coisa no Distrito Federal será se o dano for regional ou nacional. Regional que compreenda mais de um estado e que adquire status de âmbito nacional. Aí será a competência de uma vara do Distrito Federal. São esses detalhes que são passados pelas informações que devem ser extrair desse artigo 93, ok? A questão da competência em matéria de processo coletivo, quando se trata das competências especiais e das competências residuais. E esse inciso 2 explica, inciso 1 e 2 explica a questão da competência residual. Muito bem, aí em seguida vem o artigo 94. Esse artigo 94, a gente já falou dele em mais de uma oportunidade, quando a gente falou, por exemplo, do artigo 104. Né? Quando a gente analisou o artigo 104, a gente disse o seguinte: olha, esse artigo deve ser entendido com o artigo 94. Eu prometi que ia voltar a falar do artigo 104, porque o artigo 104 é aquele que cuida da hipótese de que não há litispendência entre o processo coletivo e o processo individual. Não é? Mas vimos lá no artigo 104 que é possível a ação individual ser suspensa até que venha a ocorrer a sentença e o trânsito em julgado da sentença do processo coletivo, para que a pessoa que tenha ajuizado sua ação individual possa ser beneficiado com a sentença do processo coletivo. Falei também que isso o legislador escolheu o princípio da autonomia da vontade como princípio a prevalecer nesse aspecto. Isso significa dizer que essa escolha é do autor, só pela legislação, só a ele caberia essa escolha. Aí o grande problema vem. Mas quando é que ele pode pedir essa suspensão do processo? Isso tem conexão com o artigo 94, que é dizer o quê? Proposta a ação
será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsorte, sem prejuízo de ampla divulgação pelo meio de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. Esse artigo 94, o que ele está dizendo é que quando se ajuiza uma ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, é o detalhe, certo? O juiz tem que publicar um edital cientificando todos os interessados. Essa cientificação dos interessados, ela implica em duas consequências muito importantes. Uma, o próprio legislação, o próprio artigo está dizendo. Se alguém, como nós já vimos também aqui, se alguém quiser ingressar no processo de uma ação coletiva, na defesa de direitos individuais homogêneos, como litisconsorte, pode. E aí, quando é que ele ingressa? Nesse momento em que há essa publicação do edital e alguém tem conhecimento que tem uma ação coletiva. Eu quero participar como litisconsorte dessa ação. E vem e participa. Nós já vimos que é possível. Se ele participa, vai suportar a coisa julgada do processo coletivo, qualquer que seja o resultado. Já vimos isso também, não é isso? Bom, e também produz o efeito lá do artigo 104, que é a questão de pedir, se tiver ação individual em andamento, pedir a suspensão do seu processo individual. Então, essas situações todas que nós vimos já aqui e que agora apenas a gente fecha todas aquelas conexões que a gente já havia falado e vê total e absoluta integração das normas de modo a que as mesmas adquiram plena e total harmonia no sistema, não é isso? Muito bem, depois do artigo 94, aí nós temos aqui agora os artigos que nós conhecemos já muito bem, que é o artigo 95, 97, 96 é vetado, 98, 99 e 100. Esses artigos já foram exaustivamente estudados, que são 95, é o que diz que procedência do pedido leva a uma condenação genérica, já vimos isso, que é uma das características do processo coletivo em matéria de direitos individuais homogêneos, fixando a responsabilidade pelo réu dos danos causados e será apurada em liquidação e execução, que é o que tem no artigo 97, não é isso? Aí, em seguida, vem o artigo 98, que trata da execução coletiva, da execução provisória, a legitimação extraordinária, quem seja a execução coletiva, e vem a questão da competência, do juízo competente, da ação condenatória, que é aquela que eu ajuizaria individualmente, buscando a indenização do meu direito se eu não tivesse esperado o resultado da ação coletiva. Falamos tudo isso exaustivamente demonstrado e analisado. E vem o 99, que trabalha com a questão do concurso de crédito, né? E a preferência dos créditos dos direitos individuais em relação aos créditos da ação coletiva no que tange a uma possível indenização por danos morais coletivos, não é isso? E a questão da possibilidade de existir fundos ou de valores suficientes para o pagamento na forma do parágrafo 1 do artigo 99. E o artigo 100 é aquela questão que diz respeito, que é uma característica muito interessante do processo coletivo na defesa de direitos individuais homogêneos, vocês vão colocar isso também na prova, que é a questão da pequena vantagem a ser obtido do direito violado e que, numa ação individual, não haveria nenhuma estímulo a ser ajuizada a ação. Então, se ajuiza uma ação coletiva. E ajuizada a ação coletiva, mesmo que não se distribua esse valor para a vítima ou sucessores, o valor pode ser apurado depois de um ano de transitado em julgado a sentença, ninguém buscando esses direitos, porque se eles são de pequeno valor, de pequena monta, de pequena vantagem, dificilmente alguém vai buscar. Aí esses direitos, esses valores serão apuráveis em uma liquidação por arbitramento e o valor encontrado vai ser apurado de forma global no mesmo processo da ação coletiva pelos legitimados do artigo 82. Isso tudo estou falando porque tem diferença aqui entre o artigo 100 e o artigo 97 e 98, não é isso? Nós explicamos isso bem direitinho lá na hora que analisamos esses artigos, certo? E o valor encontrado será revertido ao Fundo de Direitos Difusos criado pela Lei 7347, por isso que ela faz referência aqui
no parágrafo 1 do artigo 100, não é? Ao Fundo de Direito Difuso seja revertido essa indenização prevista na Lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública, que também lá é uma lei que criou esse Fundo de Direitos Difusos, certo? Então, olha aí, o capítulo 2 que cuida da ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. Tá vendo? Bom, minha gente, aí em seguida vem o capítulo 3. Este capítulo 3, esse nós não vimos nada. Ele cuida das ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços. Esse capítulo, no artigo 101, ele cuida de uma ação individual, uma ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, uma ação individual. Então, não é uma ação coletiva, professor. Não, o 101 não. Agora, o 102 muda de figura. Vamos ver o 101, por que é que o legislador tratou aqui de ação individual aqui? É porque o legislador tratou só de uma questão relativa a problema de competência. E olha o que diz esse artigo, o que eu acho interessante aqui é, é, o problema que eu já falei bastante aqui, né, quando a gente analisou o artigo 97, 98 especificamente. E olha o que diz esse artigo 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto no capítulo 1 e 2, olha, sem prejuízo do disposto no capítulo 1 e 2, a ação é uma disciplina das ações coletivas, viu? Capítulo 1 e 2, que nós já vimos. No capítulo 1, as regras gerais. No capítulo 2, a ação coletiva na defesa de direitos individuais humanos. Sem prejuízo desses direitos coletivos, dessas ações coletivas. Aí diz aqui, serão observados, deste título, na ação de responsabilidade civil, que não seja coletiva, tá vendo? Então, é ação individual. Serão observadas as seguintes normas. As seguintes normas, inciso 1 e 2. O inciso 1 diz o quê? A ação pode ser proposta no domicílio do autor. Olha aqui, minha gente. Esse artigo 101 indicando aquela ação e aquela situação que eu falei do artigo 98. A ação que eu teria juizado caso não tivesse esperado o resultado da ação coletiva. Onde era que eu ia juizar essa ação? Olha o artigo 101, inciso 1, dizendo. A ação seria... Eu falei isso repetidas vezes, né? Não quis dizer o artigo para não dizer que as coisas... Eu queria mostrar, queria mostrar logo uma questão lógica do sistema, certo? Mas essa questão lógica o legislador capta também e diz, olha, então aquela ação condenatória lá do artigo 98, ela é esta ação aqui que é ajuizada, a ação de responsabilidade contra fornecedor de produtos e serviços, quando o produto tem um defeito, quando o serviço não presta e assim por diante. Você ajuiza uma ação individual contra essa pessoa. Não é? Muito bem. Onde é que você vai ajuizar essa ação? No domicílio onde você reside. Se você espera uma coisa julgada, isso é um direito individual que você pode utilizar, não é? Direito subjetivo. Mas se for diversas pessoas que tiveram seus direitos vilipendiados em razão de uma situação de ato ou fato, foi comum a diversas pessoas. Direitos individuais homogêneos. Aí foi ajuizada uma ação coletiva, na forma do capítulo 2. Tá certo? Se foi ajuizado essa ação coletiva, eu esperei o resultado da ação coletiva. Agora eu vou fazer o quê? Liquidar e executar a sentença. Aonde? No meu domicílio. Olha aí. É aquilo que está lá no artigo 98, parágrafo 2º do Código do Consumidor. Está vendo como essas coisas têm perfeita harmonia no sistema jurídico, minha gente? Muito bem. Agora, o inciso 2, ele cuida apenas de uma questão de denunciação à lide, da possibilidade e não possibilidade, quando o réu da ação, você ajuiza uma ação contra uma empresa que prestou um serviço e que o serviço não teve êxito e você ajuiza essa ação.
essa empresa, que é o réu, aqui o inciso 2 diz, o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar o processo segurado, vedada a integração ou contraditório pelo Instituto de Seguro do Brasil. Aqui está dizendo o seguinte, você ajuiza contra a empresa. A empresa pode denunciar a lide à seguradora. Aqui é permitido denunciar a lide à seguradora. Você não falou antes que não era possível? Não é possível, conforme o artigo aqui, 90 e quanto? 90, não, 88, na hipótese do artigo 13, parágrafo 1 do Código do Consumidor, só naquela hipótese. Agora, o restante das hipóteses pode haver denunciação à lide. É o que está dizendo exatamente o artigo 101, inciso 2. Ok? Olha aí como é interessante. Pois bem, neste caso, certo? É possível denunciar a lide. Agora, não é possível denunciar a lide, a seguradora denunciar a lide do Instituto de Resseguro. Isso é o que se chama denunciação da lide sobre a denunciação da lide. Nós vimos que isso é possível. Nós vimos que eu estou dizendo, é porque é como se eu tivesse dado para vocês o Instituto da Denunciação da Lide lá no Código de Processo Civil. Né? E espero que vocês tenham visto isso, tenham ficado sabendo que isso é possível. Né? Aí aqui, quem seria o Instituto de Resseguro? Aí o legislador aqui está dizendo que não, uma segunda denunciação da lide não é possível, só a primeira. Primeiro ponto. Aí agora, nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do artigo 80 do Código do Processo Civil. Quer dizer, na forma do artigo 80 aqui, que é o artigo 80 do Código de Processo Civil revogado, que é a forma que como disciplinava a denunciação da lei lá. Não é mais o artigo 80, não é o artigo 100 e pouco agora do Código de Processo Civil que trata da denunciação da lei. Logicamente, mudou aqui o artigo, mas aplica-se o Código de Processo Civil da mesma forma, tá certo? Quer dizer, os efeitos da sentença serão na forma do antigo artigo 80, que agora é 100 e pouco do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, agora, se esse demandado, se essa empresa que você ajuizou uma ação veio à falência, né, o síndico será intimado, aí o síndico, aí se ela está falida, tem um processo de falência lá, aí o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade. Se o síndico informar que tem seguro, aí você já ajuiza ação contra a seguradora, se a empresa está falida. É o que diz aqui. Facultando-se em caso afirmativo, quer dizer, se o síndico informar que a empresa tem seguro, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra a seguradora, vedada a denunciação da LIDE ao Instituto de Seguro do Brasil. Ainda continua vedado. Você ajuiza a ação aqui já diretamente contra a seguradora, mas fica vedado a denunciação da LIDE ao Instituto de Seguro do Brasil. Certo? Instituto de Seguro do Brasil é um instituto que é uma espécie de instituto de seguro de todas as seguradoras. É uma ideia mais ou menos assim. Você já ouviu falar disso em direito comercial, alguma coisa aí, tá certo? Bom, minha gente, esse é o artigo 101, que cuida de um processo individual em matéria de consumidor. Mas o que ele tratou aqui de forma diferente, professor? O problema da competência, que é no lugar onde você está domiciliado, que foge do Código de Processo Civil, alguma coisa, certo? E o problema da denunciação da lide, que também aqui é tratado de uma forma diferente, não pode haver denunciação sobre denunciação da lide. Estão vendo? Aí são essas peculiaridades de diferença que o artigo cuida. Por isso que cuidou aqui em tratar um processo individual. Agora, o artigo 102, veja o que ele diz. Os legitimados a agir na forma deste código. Aí quem são os legitimados a agir na forma deste código? Exatamente os legitimados lá do artigo 82, que, aliás, o legislador deveria ter colocado, né? O legitimado do artigo 82 do Código do Consumidor. Mas disse, os legitimados a agir na forma deste código poderão propor ação visando compelir o poder público competente a proibir em todo o território. Proibir é o quê? Obrigação de não fazer. Não faça isso, está proibido.
Olha, há em todo o território nacional a produção, a divulgação, distribuição ou venda, ou a determinar a obrigação de fazer, determine o quê? Que se faça alteração na composição, na estrutura, na fórmula, no acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública, à incolumidade pessoal. Que direitos são esses? Esses são típicos direitos difusos ou coletivos estrito sensu. Vocacionados essa ação para uma obrigação de fazer ou não fazer. Olha, as ações coletivas em matéria de direito difuso ou de direito coletivo estrito sensu são vocacionadas à obrigação de fazer e não fazer. Aqui está ditando exatamente isso. E mais, definindo espécie de direitos que pertencem a toda a coletividade, a grupo, categoria ou classe. Que são direitos que diz respeito a quê? A um uso irregular do consumo generalizado, nocivo, perigoso, a saúde pública, a saúde de todos, né? E a incolumidade pessoal de todos, ou de grupo, categoria ou classe. Então, o 102 cuida de uma ação coletiva na defesa de direitos difusos. Repare que detalhe importante, interessante, que nós encontramos aqui. Então, nós temos aí, minha gente, com esse artigo, no 102, nós praticamente fechamos. Por quê? Aí o artigo 103 e 104, esses dois artigos nós já estudamos exaustivamente, que é a questão dos efeitos da sentença após o seu trânsito em julgado e a questão da litispendência entre o processo individual e o processo coletivo, matéria que nós aqui trabalhamos exaustivamente. Estão vendo aí os detalhes das coisas e como são importantes e relevantes esses estudos que nós fizemos, porque agora a gente, como fica fácil compreender, e de repente a gente viu tudo aí a respeito de todos esses dispositivos postos no Código do Consumidor em matéria de processo coletivo. É um apanhado aí de sistematização agora, para vocês verem isso. E aí nós vimos o quê? Que tem regras gerais de processo coletivo, no artigo 81 a 90. Depois nós temos o processo coletivo na defesa, a ação civil coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos. Depois nós temos a ação individual com algumas peculiaridades que o artigo 101 trabalha com relação a essa ação individual. Depois temos o artigo 102 com relação à ação coletiva na defesa de direitos difusos ou coletivos estrito sensu, certo? E depois temos os artigos 103 e 104, cuidando dos efeitos da sentença após o trânsito em julgado e do Instituto da Litispendência. Olha aí, fechando tudo que nós já havíamos falado, certo? E agora, vendo a sistematização com relação a essas ações específicas do Código do Consumidor. Ufa, como nós temos aí material que agora vocês têm uma visão muito boa para trabalharem a questão da prova aí, que foi posta, que já está posta para vocês, não é isso? Vocês vão entregar segunda-feira e, enquanto isso, nós vamos estudando. Sexta-feira, hoje é segunda, e a nossa próxima aula é quinta-feira à noite, né? Se Deus quiser. Então, olha, na próxima aula nós vamos trabalhar o quê? Aí nós vamos passar a outra ação coletiva, que aí nós vamos trabalhar com a ação civil pública, a próxima aula, certo? A ação civil pública que surgiu através da Lei 7347, em 85, apesar de não ser a primeira ação do sistema na visão histórica, a primeira é a popular, mas tem uma diferença dessas ações. A ação popular ela não surgiu com a ideia de uma ação coletiva, esse é o problema. Vamos estudar primeiro a ação civil pública, porque essa surgiu com a ideia de ser uma ação coletiva. E ela, por força do artigo 21 previsto na ação civil pública, trazido pelo Código do Consumidor, ela trabalha exatamente com a ideia de formar
naquele momento histórico, em 90, um microsistema do processo coletivo, incluindo essas duas leis, a Lei 7347 da Ação Civil Pública, com a Lei 8078 do Código do Consumidor, em relação a esse título 3 do Código do Consumidor, que trata dos processos coletivos, dos direitos coletivos, e traz essa sistematização que a gente mostrou aí a respeito do assunto, tá certo? Então, em razão dessa circunstância, nós vamos ver agora, a próxima que nós vamos ver vai ser a ação civil pública. E aí a gente fecha esse microsistema embrionário, o embrião do microsistema do processo coletivo. Depois cresceu. Primeiro, cresceu com a visão do estudo e análise das questões, mostrando que a ação popular que já existia se enquadra dentro de uma ação coletiva, pelo menos quanto ao objeto, quanto à legitimidade, não é isso? Aí depois, outras ações que foram surgindo, como a ação de improbidade administrativa, depois mandado de segurança coletiva e vai por aí afora, certo? Estamos trabalhando todo esse material, certo? Muito bem. Então, olha, na próxima quinta-feira nós vamos partir para o estudo, se Deus quiser, da ação civil pública, ok? E daqui a gente vai passar a estudar todas as ações coletivas, as tutelas jurisdicionais de natureza coletiva existentes no sistema jurídico brasileiro, ok? Então, com os percalços aí dos circuitos da internet, da vida, essas coisas do primeiro mundo, aplicado no terceiro mundo, tem esses defeitos, né? O terceiro mundo, às vezes, quer ser de primeiro mundo e começa a sofrer as consequências do aperfeiçoamento das coisas modernas. E temos aí, estou tendo esse problema agora, todas as aulas da noite, né, filho? Está tendo essa queda de, não sei se é de energia ou se é só da internet. Mas aqui estava ruim também, professor. Eu até desliguei a câmera porque estava travando, aí eu desliguei. E foi, né? Pois é engraçado. No semestre passado, sei lá. No semestre passado eu não tive. Eu acho que não chegou a cair. Eu assisti pela manhã, não tinha. Vez. A minha aula era manhã era não da cai. manhã. Não tinha problema. Não cai, exatamente. Não caiu nenhuma vez. Pela manhã. E à noite, porque esse problema agora também está sendo à noite. Pela manhã não caiu ainda nenhuma vez. Uhum. É à noite. Mas é à noite mesmo que essas coisas ficam sobrecarregadas. E nesse horário aí, entre 6 e 8, eu acho que é o pior horário, né? Parece que é onde há mais sobrecarga, né? E talvez é isso que está levando a esse problema, né? Professor, você podia aproveitar só para esclarecer que algumas pessoas já perguntaram aquela questão, quantidade de páginas para o trabalho. Ai, meu Deus do céu. Se precisa de introdução, as páginas são... Não, essa parte do trabalho, quanto melhor vocês procurarem aperfeiçoar, que é uma oportunidade que vocês têm, que cada aluno tem, de aperfeiçoar redações da vida, né? Quanto mais vocês fizerem, logicamente, é bom fazer introdução, fazer conclusões, isso é ótimo no trabalho. Agora, isso não vai entrar para efeito de avaliação, não. A questão de página vai ser o seguinte, minha gente. O que eu digo sempre, olha, é difícil uma questão dessa ser respondida entre, no mínimo, de 6 a 8 páginas. Eu não vejo assim as condições, porque essa questão você tem ela já sistematizada, a estrutura dela, você tira exatamente nos roteiros, né? No primeiro roteiro, aquele de tutela de direitos difusos, e o segundo roteiro de legitimidade no processo coletivo. Você pega esses dois roteiros, você vai montar a estrutura da questão. Você vai ver que a questão está lá, já estruturada. E quando você colocar no papel, vai dar mais de uma página. Só a estrutura da questão. Uma página ou duas, quase 2 páginas. Né? Aí você responder uma estrutura de uma questão em menos de 6 a 8 páginas é uma capacidade de síntese muito grande. Como aí a questão não é muito de síntese, é de informação, porque a gente tem informação, quanto mais, melhor. Né?
Então, eu acredito que é difícil a pessoa fazer menos de 8 páginas. Depois de 6, 8 páginas que você tiver que... Aí depende aí vai a capacidade de cada um. Alguém diz as coisas com 8 a 10 páginas, outros levam 10, 12 páginas para dizer a mesma coisa. É problema de capacidade. Agora, não deixe de botar todas as características. A questão da evolução da legitimidade, porque, como eu estou dizendo, a estrutura está lá. Vocês vão pegar agora as aulas gravadas e preencher aquela estrutura. Tudo está dado por mim. A prova está aí, gravada. É só vocês pegar agora, copiar, colar. Não é copiar, colar, porque está gravada. Não vai poder gravar, fazer a gravação na prova. Mas vai passar do que está gravado para escrever na prova. É isso, minha gente. E as páginas é isso. Colocar todas as informações dessa estrutura da questão. Pronto. Se der em 8 páginas, bem, se for em 10, 12, 15, sei lá. Cada um que tem capacidade de escrever e o volume de conhecimento para passar. Quanto mais conhecimento vocês passam, melhor. Desde que seja adequado à questão. Não bota coisa fora do que está na questão. Um detalhe que eu vou sempre avisar a vocês. Matéria fora do que está na questão, quando se trata de concurso, minha gente, a prova vira 0. Certo? Isso é uma coisa muito interessante. É por isso que muita gente, às vezes, é reprovada em concurso. A comissão passa uma prova e a pessoa querendo, às vezes, achando... Às vezes, até por isso, né? Às vezes, não sei, por ignorância, sei lá, que sabe muito da matéria e começa a colocar coisas que estão além do que foi pedido. Você sabe que isso, num concurso, leva a prejudicar a questão. A questão respondida com coisas que estão fora do que foi perguntado, ela é considerada 0, para vocês terem uma ideia. Eu aqui não coloco, mas eu aviso. Olha, vocês colocaram isso, aquilo, eu não pedi isso, não. Não se coloca o que não deve. Só se coloca aquilo que está sendo objeto de questionamento. Porque isso passa a ideia, sabe por quê? Passa a ideia de que a pessoa é relapso, ignorante, não está sabendo definir o objeto da questão. Tudo que a gente vai fazer na vida tem que definir um objeto. Você não pode estar fazendo uma contestação num processo e começando a falar de coisas que não tem nada a ver com aquela demanda. Pode isso? Não. Então, num trabalho também não pode, não, minha gente. Você vai fazer uma petição inicial e começa a contar a história que o cliente lhe passou. E limita-se a história que o cliente lhe passou. Você não vai poder estar criando história que o cliente não lhe falou. Você vai fazer um recurso diante da impugnação do que a decisão foi conferida. Você não pode estar falando de coisa que não tem nada a ver com uma demanda, com uma sentença, com aquilo. Pode? Não. Então, a gente tem que olhar os objetos das coisas para a gente se guiar direitinho por eles. Aprendam essa regra, que isso é tudo em direito, minha gente. E eu estou aqui para ensinar e passar essas informações para vocês. Tá bom? Mais alguma dúvida aí, Twilio? Se tiver daqui para lá, não tem problema. Pode fazer pergunta tanto pelo Zap como na próxima aula de quinta-feira, viu? Se tiver alguma pergunta, não tem problema, não. Tá certo? Tá bom. Então, uma boa noite para vocês, boa semana, bom trabalho, bons estudos, bom tudo, né? Boa noite, professor. E vamos ver se a energia também fica boa, né? Para não haver tanto problema. Até mais. Felicidade para todos vocês.